Bom dia, doce paz do Senhor Jesus, amém. Mais um dia abençoado para nós, iniciando amanhã abençoado, amanhã com friozinho, abençoado, né? Dei graça a Deus por todas as coisas. Então, pelo frio, pelo calor, nós temos que ter o nosso coração grato, amém? E hoje o tema da nossa palavra é seguindo os caminhos que agrada ao Senhor. Então, o tema da nossa palavra hoje é seguindo os caminhos que agradam ao Senhor, né? Então, pelo tema, nós podemos observar que alguns caminhos não agradam ao Senhor, amém? Vamos estar meditando na Bíblia, em Provérbios, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja a maldade, o Senhor condena. Aleluias, glória a Deus, né? Uma palavra forte, mas uma palavra verdadeira. Então, aqueles que maquinam o mal, Deus condena, né? Então, não adianta a pessoa falar que está com Deus se faz coisa mal. Nosso coração tem que estar voltado para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Assim Deus estará conosco. Amém? Eu vou estar lendo uma meditação também que diz assim, olha, quantas vezes nos deparamos com situações difíceis, situações pelas quais Deus constata se estamos realmente preocupados em servi-lo sem esperar nada em troca, ou se estamos servindo para obter as bênçãos que o soberano Deus pode nos dar, né? Pode nos oferecer. Passamos por diversos desertos e aprovações. Muitas vezes levaria um mês ou até mesmo um ano para sairmos. Porém, na pressa, a impaciência de esperar o processo do tempo do Senhor, acabamos por pegar muitos atalhos. E isso nos leva um caminho sem volta, talvez até mesmo ao caminho do abismo. Então, essa reflexão, né? Nós temos esperado realmente no tempo do Senhor certo. Nós temos caminhado conforme a vontade do Senhor. Porque quando nós caminhamos com nossas próprias pernas, com nossas próprias vontades, que nós não estamos seguindo o caminho do Senhor, nós podemos correr um risco de cair num abismo e de um caminho sem volta. Amém? Então, quais são os caminhos que Deus quer para nós? Quais são as vontades? Porque aqui cita, né? O tema fala, seguindo os caminhos que agradam ao Senhor. Então, quais caminhos? Tem diversos caminhos, mas que temos que seguir ao Senhor. Nós vemos muitos atalhos em diversas situações, em trabalho, em família, que às vezes as pessoas estão pegando o atalho e não quer viver o processo, porque o processo incomoda, mas o processo cura, o processo liberta. Então precisamos estar no caminho do Senhor. Não tem outro caminho, meus irmãos. Nós precisamos andar na obediência do Senhor. Amém? E aqui vou estar falando alguns caminhos, algumas obediências que nós precisamos para que andamos somente na direção da palavra e do caminho do Senhor. Então o tema é seguindo os caminhos que agrada o Senhor Jesus. Primeiro ponto, ter prática da fé, né? Então praticar a fé. Ter a prática da fé é o que? É confiar em Deus e seguir os seus ensinamentos de Cristo no dia a dia. Então a prática da fé é eu ter fé, né? Confiar em Deus. Seguir, porque seguir a Cristo no dia a dia. Os exemplos que Jesus deixou para nós. Então nós precisamos
fé, confiar em Deus e seguir os seus ensinamentos de Cristo dia a dia, dia após dia. Amém? Nós não podemos sair dessa rota, porque quando a gente sai da rota do caminho do Senhor, a gente corre um risco realmente de cair no abismo, num caminho às vezes até sem volta. Segundo ponto, obediência. Seguir a vontade de Deus em vez das próprios desejos ou das coisas do mundo. Porque quando nós seguimos as coisas do mundo, nós saímos do caminho do Senhor, porque não combina a vontade do mundo com a vontade do nosso Deus. É preciso deixar a vontade do mundo, os desejos carnais do mundo e seguir o caminho do Senhor, que é espiritual. Então você precisa voltar para as coisas espirituais, meus irmãos. Terceiro ponto, praticar a justiça. Ser honesto, sincero, fazendo bem, ajudando os necessitados. Esse é o caminho do Senhor. Ele veio pregar o amor, a bondade. Então, quando nós estamos ajudando o nosso próximo, Deus está conosco, né? Quando nós estamos ajudando uma pessoa que está na rua em dificuldades, ali Deus está agindo na nossa vida. Amém? Então são coisas simples, onde é o caminho do Senhor. Amém? Esse é o terceiro ponto. Ajudar as pessoas necessitadas. Quarto ponto. Amar e compaixão. Amar e compaixão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só, então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Esse é o mandamento mais forte. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sabe por que o mundo tem muita maldade? Porque nós não estamos amando o próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a ti mesmo, eu não vou fazer maldade para aquele próximo, porque eu estou amando ele como se estivesse amando a mim mesmo. Então é a grande diferença. O mundo, o amor está esfriando. O amor está esfriando em nome de Jesus. Nós precisamos voltar para esse amor do Senhor, né? Então aqui fala amar sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, amar como a ti mesmo. Aleluia. Em Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o mundo, o amor de muitos esfriarão. Então, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Amém? Por quê? Porque nós estamos colocando coisas no lugar de pessoas. Nós estamos amando coisas, não estamos amando o nosso próximo. Nós precisamos voltar para esse amor de Cristo, esse amor de Deus que Ele tem por nós, meus amados. Em nome de Jesus. Só assim nós vamos conseguir caminhar no caminho do Senhor, no caminho que Ele planeja para nós. Amém? Quinto ponto. Humildade e mansidão. Reconhecer que dependemos de Deus em toda a circunstância. Nós dependemos do Senhor em todas circunstâncias. Sem a dependência de Deus, nós caímos o quê? Na independência. Aonde eu posso, onde eu faço e onde dá tudo errado. Mas quando a gente começa a caminhar com Cristo, as coisas na nossa vida fluem, porque nós começamos a fazer a vontade do Senhor. Então precisamos que nós seguimos o caminho do Senhor, que é a bondade, a honestidade, amor ao próximo. E assim, quando nós estamos cuidando do amor ao próximo, Deus cuida de nós. Então nós precisamos trazer essa palavra para a nossa vida. O que eu tenho feito para o meu próximo? Está agradando ao Senhor? Quando a gente questiona a si mesmo, nós mesmos,
o que eu estou fazendo agrada o Senhor? Os caminhos que eu estou andando, que eu estou trilhando, esse caminho agrada o Senhor? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos o caminho que agrada o Senhor. Nós sabemos que às vezes nem todos os caminhos que percorremos agradam o Senhor. Então nós precisamos analisar, parar, pedir o Espírito Santo discernimento, pedir o Espírito Santo ajuda, para que nós possamos somente trilhar no caminho do Senhor. Ele tem coisas maravilhosas para nos dar, para nos entregar. Mas nós temos um propósito com Deus. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, na bondade, na lealdade. Nós precisamos estar alinhado com a vontade do Senhor. E quando nós andamos e não está na vontade do Senhor, o Senhor também não está conosco. Então nós precisamos deixar o pecado de lado, precisamos deixar as coisas carnais e viver as coisas mais espirituais, viver as coisas do alto, em nome de Jesus. A palavra de Deus ama nós, mas Ele não ama o pecado. Então não adianta nós dizer, Deus me entende, Ele te entende, mas Ele te ama, mas Ele condena o nosso pecado. Então nós peçamos ao Senhor que nos perdoa, mas que nós também precisamos fugir do pecado. Eu não sei o que te leva a pecar, mas você sabe, eu sei o que me leva a pecar. Então, a palavra diz que a gente precisa fugir da aparência do mal. Então, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento para nos ajudar, nos fortalecer e fugir da aparência do mal, para que nós possamos andar somente no caminho que agrada ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, essa palavra foi uma palavra de reflexão, para que nós possamos refletir qual caminho tem andado, se esse caminho tem agradado o Senhor, meus irmãos. E que nós possamos pedir a Deus, Deus nos fortalece nosso caminho, as nossas decisões, que seja conforme a vontade do alto, não a vontade nossa. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude, em nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, Pai, eu entrego todas as pessoas, Pai, que possam estar ouvindo, Senhor, possam estar vendo esse vídeo, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor, como é perfeita a sua vontade, como é boa e agradável, Pai. Nos ajuda, Pai, a caminhar nos teus propósitos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nos seus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Pai, que possamos deixar tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, que possa cair por terra, bater em retirada, Pai. Que o nosso coração seja cheio da vontade do alto, Pai. Que nós possamos caminhar somente na Tua direção, em nome de Jesus. Tira todo o mal, aquilo que está impedindo, Pai, a pessoa de caminhar na Tua direção, Pai. Tira as coisas do mundo, tira a vontade de viver as coisas do mundo, ó Pai, para que nós possamos somente viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para nos dar, ó Pai. Mas é preciso, Pai, que nós tomamos posse dessa vitória, que é caminhar somente no caminho do Senhor. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que nós possamos ter um dia abençoado, cheio da paz do Senhor, com muita saúde, em nome de Jesus. Amém? E peço a vocês que compartilhem essa mensagem com mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Assim como eu fui alcançada, muitos serão alcançados através da palavra. Compartilha, deixa um like, isso nos ajuda muito, em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Um bom dia, fica na paz do Senhor Jesus.